Boa tarde, pessoal. Boa tarde se vocês estiverem vendo esse vídeo à tarde, bom dia ou boa noite. Não sei quando vocês vão ver esse vídeo. Meu nome é Leonardo, eu sou professor de geografia de vocês. Não sei se vocês lembram de mim, mas vamos lá. A gente começou a ter aula no dia 10 de fevereiro até o dia 11 de março, quando as aulas elas tiveram que ser encerradas por conta da pandemia causada pelo coronavírus Covid-19, que está trazendo algumas consequências bem trágicas, não só para o Brasil, mas para o mundo, como milhares e milhares de mortes. No Brasil atualmente está tendo 1.000 mortes diárias, muita gente morrendo por dia por conta desse vírus. Então, o que aconteceu? A partir do dia 11 de março, alguns professores começaram a disponibilizar no site da escola conteúdos para que vocês pudessem manter o vínculo com a própria escola, com a própria educação, com o próprio ensino, para vocês não ficarem o tempo todo sem fazer nada, e perder o costume de estudar. Então, diante disso, eu cheguei a postar alguns materiais no nosso site, que está disponível. Vocês podem ir lá, ver, ler, ver alguns vídeos. E a partir de agora eu vou produzir algumas videoaula, deixando claro que eu não sou especialista em fazer vídeos, nunca fiz videoaula, mas vou procurar dar o meu melhor. Então, espero que vocês gostem. Se tiver qualquer tipo de dúvida, pode entrar em contato comigo via e-mail, que está no próprio site da escola, ou pode entrar em contato comigo via rede social, que questões relacionadas ao ensino eu vou estar respondendo normalmente, beleza? Para começar, nosso conteúdo programático é o Brasil. O sétimo ano é o Brasil. Compreender toda a história do Brasil, toda a diversidade do Brasil. Nada melhor do que a gente começar do começo, do início, daquelas nossas primeiras aulas que tivemos, e eu levei algumas informações para vocês naquele momento e agora estou trazendo de novo essas informações, O território brasileiro. Bem, o território brasileiro, ele, por alguns países, algumas pessoas, algumas autoridades, é chamado de o Brasil é um país continental, por conta da sua grande extensão territorial, de norte a sul do Brasil. Tanto que a gente consegue perceber várias diferenças em relação até à própria estrutura dos estados, estrutura física dos estados. A vegetação que tem no sul, ela é bem diferente do que tem aqui na nossa região centro-oeste, que é bem diferente do que temos na região norte. Isso daí por conta da nossa extensão territorial. Como no slide que está disponível para vocês no vídeo está dizendo, os limites e as dimensões atuais do Brasil são resultado de um longo processo histórico. Quem aí nunca ouviu falar da história de 500 anos atrás que os portugueses acharam o Brasil quando estavam indo a caminho das Índias, Você já parava para perguntar como assim eles estavam indo para os caminhos das Índias? Então, eles procuravam, naquela época eles iam de navios, eles iam para a região da Índia em busca de produtos para levar para Portugal, para vender, para utilizar. Em determinado momento, eles pensaram, a Terra ela é redonda. Por que a gente não faz um outro caminho para a gente chegar de forma mais rápida, na Índia, para a gente economizar tempo e ganhar mais dinheiro, mais capital. E daí eles fizeram isso até que um dia chegaram aqui, acabaram se perdendo, enfim, várias teorias, e chegaram aqui na nossa costa, mais especificamente aí no Nordeste do Brasil, e descobriram, entre aspas, o Brasil. Então a ocupação do Brasil
ela se dá aí por longos aí 520 anos, 521 anos, né? E o que acontece? Aqui, né, no nosso território brasileiro, já existiam pessoas morando, no caso os indígenas, com culturas diferentes, né? A cultura, ela vai dar característica a um povo, né? O jeito de falar, o jeito de se vestir, a postura, tudo isso está relacionado à cultura, à característica de cada pessoa, né? E os indígenas tinham, sim, suas características, né? E têm até hoje suas características próprias, né? Então, o que acontece? Os portugueses chegaram aqui, viram os índios, como é que eu posso dizer? Eles acharam que tinham direito sobre a terra, né? Os portugueses achavam isso, e começaram aí grandes conflitos com os próprios indígenas, né? Toda aquela história que a gente sabe desde sempre, né? Basicamente os índios aí foram exterminados durante esse período aí da colonização brasileira, né? Então começou aí com os conflitos com os indígenas, depois tiveram alguns acordos, né, firmados pelos países europeus que vinham para essa região para explorar, né? Os tratados a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E posteriormente a gente teve alguns conflitos aqui na nossa própria América do Sul, né? O Brasil está localizado no continente americano, tá? Não confundam continente americano com o continente América do Sul. O continente América do Sul não existe, tá? Não existe. Existe continente americano, tá? Que vai pegar desde o sul ao norte do continente americano. Isso a gente vai ensinar um pouquinho mais pra frente, beleza? Então, a gente pode observar nesse mapa que está aparecendo para vocês que hoje o Brasil possui 27 unidades federativas, que também pode ser chamado de UF, né? E 26 estados e o Distrito Federal, aqui onde está localizada a nossa capital do Brasil, Brasília, nossa capital do Brasil, e onde nós moramos, onde nós frequentamos. Então, algumas partes, né, dessas primeiras aulas, a gente vai ter contato visual diretamente com as imagens aqui no slide, nesse vídeo, só que de forma presencial. A gente se desloca lá para o plano piloto, né? Então, o Brasil, a atual formação territorial do Brasil é essa aí, a divisão do Brasil. Somos 27 unidades federativas, no caso 26 estados e o Distrito Federal, né? Como o próprio nome já diz, federado. Vou explicar isso para vocês daqui a pouco. Esse slide está dizendo, atualmente, nosso território é constituído de 27 unidades da federação, sendo 26 estados e um Distrito Federal, como já havia falado para vocês. Curiosidade, aqui atrás, vocês estão vendo o mapa. Esse mapa é uma foto de satélite, tá? É uma foto via satélite. Beleza. Tá aqui a nossa Constituição Federal, né? Constituição Federal, e essa é de 1988. Tá, mas o que é uma Constituição? Constituição é um conjunto de normas e regras de um país, né? São leis que você tem que seguir. Se você não seguir, você pode ser punido pelo Estado, né? Então, cada país vai ter uma Constituição. E essas constituições, elas vão trazer características para aquele país. Exemplo, Brasil, permite a pena de morte? Você vai falar, não, professor, não permite não, todo mundo sabe disso. Então, na realidade, permite, né? Em caso de o Brasil estar em guerra com algum outro país, né? Nesse caso, vai permitir. Só que é a exceção.
A regra é que não existe pena de morte aqui no Brasil. Ah, professor, e nos Estados Unidos existe? Então, em alguns estados dos Estados Unidos, vai sim existir a pena de morte. E isso daqui a pouco eu explico para vocês, tá? Então, assim, a nossa Constituição ela traz normas, regras e leis que todos têm que seguir, né? São direitos que também nós temos, né, perante a nossa Constituição. Se a gente pegar o artigo 5º da nossa Constituição Federal, quem tiver curiosidade está disponível, né, na nossa internet, é só colocar no Google Constituição Federal que você vai achar toda ela via online, né? E nessa Constituição Federal, no artigo 5º, ela vai trazer alguns direitos, né? E esses direitos, quando não respeitados, a gente pode entrar na justiça para conseguir esses direitos, porque está escrito na nossa Constituição Federal, né? Então ela vai limitar, né? A Constituição ela vai limitar o excesso do próprio Estado, né? E vai tentar tratar, né? Teoricamente deveriam tratar as pessoas com maior igualdade, né? Na Constituição trata isso, mas na prática a gente vê um pouquinho diferente, né? Então vamos lá, Constituição é um conjunto de leis, normas e regras de um país. É a lei máxima que limita poderes e define os direitos e os deveres de todos os cidadãos no território nacional. Como assim? Todos em território nacional. Chegou um estrangeiro. E esse estrangeiro tem uma cultura que permite ele fazer algo no seu país. E aqui no país é proibido. Ele pode fazer essa cultura, ele pode realizar essa cultura? Não, não pode. Se ele fizer, ele vai ser preso, porque ele está em território brasileiro. Se essa cultura for um crime, ele vai ser penalizado. Então a nossa Constituição é soberana. Como assim soberana? Se tu vem aqui, tu é estrangeiro, nasci lá na Argentina, vim para o Brasil. No Brasil tem lei própria, na Argentina tem a própria lei da Argentina. Então, por conta da nossa soberania, nós temos que respeitar as leis de outros países e os estrangeiros também respeitar as nossas leis. E as nossas leis vão estar basicamente na nossa Constituição Federal, né? Nosso Brasil é uma república. O que é uma república? República vem da palavra república, né? Do povo. Então o que acontece? A característica de uma república é que a gente vai lá, né? Nós iremos lá, vamos votar em representantes para colocar no governo. Isso acontece por um período. Aqui no Brasil acontece de 4 em 4 anos, né? De 4 em 4 anos, a partir dos 16 anos, né? Quem tiver 16 anos e tiver o título de eleitor pode votar, né? Não é obrigatório. E a partir dos 18 já vai ser obrigatório, né? Então, 16 anos até os 18 vai ser facultativo. Completou 18 anos, é obrigatório, senão você paga multa. Então você tem que ir lá e votar. Você vai escolher o governador, presidente, deputado, no caso de Brasília, deputado distrital, né? Eu acho que são esses: governador, presidente, deputado distrital e senador. São esses 5. Então, periodicamente vai votar, né? 4 desses 5 cargos políticos que eu acabei de falar para vocês têm a durabilidade de 4 anos, exceto o do senador. O senador fica 8 anos ali como senador no nosso Congresso Nacional. Então é uma característica, do Estado republicano ter eleições periódicas. Tipo, votei em fulano. Não gostei que fulano fez no governo dele. A gente tem o direito de chegar lá e votar em outra pessoa, que não seja essa pessoa que a gente votou na eleição anterior. Entenderam? Lembrando para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar aí, tá? Não precisam ter vergonha nem medo. Podem mandar aí que eu vou tentar responder todos.
O presidente eleito, ele é responsável pela administração do país, né? Pode ser por questões econômicas, políticas, até mesmo de segurança externa. Por exemplo, o país quer atacar o Brasil, um exemplo, né? E o Brasil ele quer revidar. A autoridade máxima vai ser do presidente, junto aí com os deputados e senadores, né? O poder legislativo. Né? Então, nosso sistema é presidencialismo, né? Diferente de alguns locais, como por exemplo a Inglaterra, né? Que segue uma monarquia, que tem lá a Rainha Elizabeth, aquela senhorinha simpática que a gente vê direto nos jornais, que acho que tem mais de 90 anos. Ela é rainha, né? Mas quem ele representa basicamente a Inglaterra, o Reino Unido ali, vai ser o primeiro-ministro. O primeiro-ministro ele vai representar. Quem é o primeiro-ministro? O primeiro-ministro é uma pessoa eleita pelos próprios deputados e senadores, vamos se dizer, né? Pelo próprio aí, parlamento, né? Pelo próprio legislativo daquela região, daquele país. Como eu falei, a monarquia é uma forma de governo que um monarca, ou seja, um rei, exerce a função de chefe de Estado e se mantém, né, mantém-se em tal cargo até a sua morte ou abdicação. Né? O que é abdicação? É quando você pede para sair. Aconteceu aí com o príncipe da Inglaterra, ele pediu para sair, para não ser mais príncipe, e assim foi feito. Né? Mas a grande parte, eles ficam até a sua morte. E tá no sangue, é sanguíneo, tá? Tipo, a rainha morreu, quem assume? O filho dela, o príncipe. O príncipe vai lá e assume, vira rei, né? Isso acontecia basicamente aí em todos os países aí que foram colonizados pela Europa, inclusive no Brasil já aconteceu, né? A gente já viu essa figura aí da monarquia, né? Então, motivo de curiosidade para vocês. O Brasil ele é um estado federado, formado por diferentes unidades federativas, né, territoriais, que apresentam um governo e leis próprias. Todas as unidades elas devem seguir a Constituição. Né? A Constituição está lá, a Constituição de 88. Né? Tem até uma atividade para vocês no final. Eu quero que vocês pesquisem aí quantas constituições o Brasil já teve. Beleza? Então, voltando. Todo mundo que está no Brasil, ele vai ter que seguir a Constituição Federal. Por exemplo, houve um homicídio, um assassinato lá no Rio Grande do Sul. Show. Né? Aconteceu esse homicídio lá. O cara foi preso. Ele vai ser julgado e vai ser preso. Né? Vai ser julgado ali e vai seguir a lei. Aconteceu o mesmo tipo de crime lá no Rio Grande do Norte. Também vai ser julgado, condenado, segundo a nossa Constituição Federal. Não tem distinção. Né? Ah, professor, mas a gente não pode criar algum tipo de lei própria? Tipo, no Distrito Federal tem uma lei própria. Né? Em Brasília tem uma lei própria. A gente pode criar, né? O governador, junto com o legislativo, eles podem criar, mas leis que não afetem, né? Que não ataquem a nossa Constituição Federal. Porque a nossa Constituição Federal ela é soberana. Ela está lá em cima, ela que manda. Se tu fizer algo que vai desrespeitar essa Constituição Federal, daí essa lei vai ser tornada inconstitucional, tá? Motivo de curiosidade, nos Estados Unidos, cada estado tem sua própria lei, né? Então, por exemplo, pena de morte, novamente, a pena de morte. Ela pode acontecer em um estado por fuzilamento, pode existir em outro estado por enforcamento, ou em outro estado por cadeira elétrica, né? E outro estado pode não existir. Então, cada estado lá nos Estados Unidos vai ter sua própria regra. Beleza? Aqui a gente é obrigado a seguir todas as regras da Constituição.
que acontece? Um aspecto bem importante do Brasil é a divisão em três poderes, né? O executivo, legislativo e judiciário, né? São três. O executivo é representado pelo presidente, legislativo é representado pelos deputados e senadores, deputados federais e senadores, e o judiciário pelos juízes, magistrados, né? E o que acontece? Por que isso é importante? Eles são independentes, né? Eles não têm que justificar nada para o outro. Porém, eles têm que ser harmônicos entre si, eles têm que conversar um com o outro, né? E essa conversa ela vai ser extremamente importante porque ela vai exercer um controle para ninguém ser maior do que ninguém. Senão não teria sentido a gente viver numa democracia, né, no qual a gente escolhe os governantes, se o cara ele vai querer ser um rei. Tipo, eu sou presidente, então eu vou criar uma lei que me agrade, ponto final. Só que essa lei ela vai desrespeitar 95% da população brasileira. Eu posso fazer isso? Não, não posso. Por quê? Porque essa lei ela vai ter que ir, né, para o legislativo. E o legislativo vai aprovar ou não. Né? No mesmo caso, o legislativo ele faz as leis também. Né? No caso, o executivo manda o decreto para a Câmara, para eles analisarem, e o Legislativo também faz suas leis aí, que vão passar por todo um trâmite, que vai chegar lá no presidente, e que ele vai lá assinar, né, vai promulgar, vai divulgar essa lei. Né? Então o Judiciário ele vai servir para quê? Para justamente ver se aquela lei é constitucional, ver se aquela lei está de acordo com a nossa Constituição, se ela não fere nenhum direito básico, direito individual, o direito social, coletivo da nossa Constituição Federal. Beleza? Então é importante por conta disso, né? O pessoal até fala em inglês checks and balances, né? Que é justamente a balança, né? Entre os poderes. Para não ter aí atitudes, né, autoritárias. Né? Então cada um aí vai fiscalizar cada um. Vai verificar se está tudo certo naqueles atos. Né? O Poder Executivo, né, a gente pode observar nessa imagem o Palácio da Alvorada, ele é a sede do Poder Executivo, ou seja, é onde o presidente trabalha, né, onde o vice-presidente ele vai auxiliar, onde os ministros vão estar frequentemente indo para auxiliar o presidente. Né? E ele é responsável por executar as leis, né? Chegar lá e escrever lá, promulgo tal lei, passou por mim, agora está valendo. Criar projetos para o país e administrar o interesse público. Legislativo, basicamente todos já viram pessoalmente, né? Já que nós moramos no Distrito Federal, a gente tem contato e ali pegando o metrôzão, a gente consegue chegar na rodoviária e da própria rodoviária a gente já consegue ver ali o Congresso Nacional. O Congresso Nacional ele é constituído por senadores e deputados federais. Eles criam, aprovam leis conforme as demandas da sociedade. Quem que manda neles? A gente. A gente colocou eles lá dentro. Né? Então o papel é nosso de ir lá e cobrar. E eles têm que fazer leis para toda a sociedade que colocaram eles lá dentro. Né? Eles fiscalizam também, controlam, eles fiscalizam as contas aí do Poder Executivo, do presidente ali, para ver se ele não gastou com o que não poderia gastar. Né? A gente pode observar aí do meu lado esquerdo, a gente pode observar aqui que tem a cúpula, né? A cúpulazinha menorzinha. Essa cúpula menor ela é dos senadores. Né? E a cúpula maior, no meu lado direito, ela vai ser dos deputados. O judiciário vai estar representado aí pelo Supremo Tribunal Federal, que também está lá no plano piloto. Né? Como eu falei para vocês, vai ter magistrados, juízes, promotores de justiça, desembargadores, e eles julgam os crimes
garantem todos os direitos individuais, coletivos e sociais. A gente está em Brasília, a gente vê direto as pessoas que precisam de vaga na UTI. Elas entram na justiça. E o judiciário ele é responsável por analisar, por falar, opa, governador, pode liberar a UTI. Porque está lá na nossa Constituição. Todo mundo tem direito à saúde. Né? Então, ele tem que ir lá e respeitar o judiciário. Né? Então, ele avalia também as leis, né, elaboradas pelo Legislativo e os decretos executivos. Né? Se estão de acordo com a Constituição. Se eles observarem ali que alguma lei ou algum decreto fere a nossa Constituição Federal, eles vão julgar inconstitucionais e aquela lei ela não vai existir mais. Tá? Tem uma atividadezinha para vocês, como eu falei para vocês. Essa atividade ela é bem simples. São 3 perguntas. Vocês vão copiar essas perguntas no caderno e vão responder. Né? Quantas constituições o Brasil já teve? Detalhe, tudo isso aí vocês vão encontrar na internet. Enfim, quem tiver acesso à internet aí, que está vendo esse vídeo, vai conseguir encontrar na internet ou em livros também. Na capa da Constituição de 1988, há um nome oficial do nosso país. Qual nome é esse? Então, vamos lá na Constituição. Inclusive, se vocês voltarem o vídeo, vocês vão ter lá a resposta. E a 3 aí que eu acabei de explicar para vocês. Eu quero que vocês expliquem no canal de vocês a diferença entre os 3 poderes e qual a importância desses 3 poderes. Então, a gente chega ao fim dessa aula. Espero que vocês tenham compreendido. Né? Como eu falei, nunca fiz vídeo aula. Primeira vez que estou fazendo vídeo aula. Então, peço a colaboração de vocês aí. Assistem. Qualquer dúvida podem mandar, tá? Podem mandar lá no e-mail, podem mandar nas minhas redes sociais também, tá? E tamo junto aí, cuidem-se, né? Até a próxima aula, fiquem todo mundo bem aí, usem máscara, álcool em gel, lavem as mãos, beleza? Precisando, estamos em disponibilidade, tá bom? Abraço a todos.